Eu confesso que desde criança tive uma espécie de fascinação inconsciente pela palavra, pela forma visual da palavra. Eu gostava muito das letras antes de saber ler. Esse escritor de nome desagradável, certamente um pseudônimo. Eu tinha direito a ter 5 assessores, então eu contratei um músico, um escultor e saí por aí. Primeiro que não é preciso silêncio absoluto, isolamento absoluto para escrever, né? Pode escrever em qualquer lugar. Foi um grande desafio, mas por outro lado era um grande desafio, um desafio que eu acredito muito e sempre acreditei. Se por um lado a gente teve um problema com recursos de ordem financeira, nós tínhamos um outro capital muito importante que foi o capital humano. Se hoje a gente vive essa jornada, que é uma jornada de sonho, é porque foi um sonho coletivo. Quando a gente olha para as crianças e vê a expressão delas, assim, a alegria, a vibração, aquela energia, nossa, tudo vale a pena, né? Todo mundo tem uma vontade de vir, uma vontade de falar de livro, de ouvir sobre livro. A jornada me parece que ela produz e reproduz leitores, ela multiplica leitores. Eu não sei quem ganha mais nesse momento, se é o leitor quando conhece o autor ou se é o autor que enfim tem um retorno, que enfim tem um calor de volta, que enfim já não se sente tão só. É tão lindo ver tanta gente assim envolvida com leitura, né, com literatura e com livros, e é encantador mesmo um projeto como esse. Eu acho que a jornada cumpre um papel muito importante, que é trazer um pouco do espetáculo da literatura para o público. Que ele não fica só restrito aos livros, ou às bibliotecas, ou às livrarias. Ele dá um ar de espetáculo para o que acontece em torno do livro. E isso é muito importante. A gente desperta, né, no nosso leitor, principalmente nas crianças e nos jovens, o interesse por tudo que está à nossa volta. Um livro que uma pessoa gosta de ler é tão fascinante para ela quanto, sei lá, um filme, por que não? A gente circula em 4 tendas e cada tenda é diferente, né? A vibração é diferente, a energia é diferente, então é sempre uma surpresa. A gente se surpreende com as crianças, a gente se surpreende porque eles vêm animados, entusiasmados, eles vêm com os livros, eles já leram. Antes de autor, eu já fui ilustrador. E eu trouxe uns carimbos, né, para carimbar, para autografar com meus personagens dos meus livros. E aí tinha uma fila imensa de crianças que não tinham comprado o livro propriamente. E eu falei assim, vou carimbar para eles, fazer um autógrafo, não precisa comprar o livro. E eles ficaram animados com isso, entendeu? Isso é uma interação para a gente, é uma resposta que eu vou ter que digerir agora, né? Vou ter que digerir, vai ficar um tempo pensando nisso, mas é um combustível para a gente continuar nisso, porque nem sempre é fácil. E a gente tem um trabalho muito solitário, né, que a gente fica muito tempo na prancheta desenhando, escrevendo, fica sozinho. E essa resposta das crianças é essencial para a gente sentir que vale a pena continuar. Você chega aqui e encontra crianças que te fazem perguntas muito pertinentes assim, do conteúdo do livro, né, até da própria carreira de escritor, né, como que a gente pensa, como que vive, como que sente, né, uma vida de um autor. Infelizmente hoje a gente está muito impregnados da coisa digital, né? E eu vejo que o livro em papel, ele é um objeto tecnológico que te transporta para o universo de quem escreveu o livro, de quem pensou, de quem concebeu, né? Que eu acho que me impressionou muito foi todo esse trabalho da pré-jornadinha e como as escolas foram entrando em contato comigo através das redes sociais e me mostrando fotos de trabalhos e peças e, enfim, tanta coisa bacana que essas crianças fizeram, né? Como eles se envolveram no processo e chegar aqui, todos
Teve uma criança hoje que me perguntou como é que é ser reconhecido num evento como esse, das pessoas te pararem e tal. Eu falei que isso é uma sensação maravilhosa, porque ao contrário de atores e tal, que você vê 2 segundos numa TV e eu sei quem é o ator fulano de tal, o autor, para ele ser reconhecido, ele tem que ser lido, né? Então, cada vez que alguém me reconhece é porque essa pessoa leu. E isso, para mim, é tudo que eu quero. Eu acho que a coisa mais legal aqui de participar da jornadinha, né, no caso, foi mostrar para uma molecada que a profissão escritor não é tão distante assim deles. É uma profissão, como qualquer outra, digna como qualquer outra, e que o escritor não é inalcançável, que os imortais são nossas obras, que, né, para algumas pessoas, para outras pessoas nem tanto, mas eu acho que foi mostrar, eu gosto de quando converso com eles, quando eu vou em escolas, mostrar que o escritor é de carne e osso, é acessível e que qualquer um pode ser. Porque quando se endeusa demais, parece distante, e a pessoa fica com aquela coisa, não, sabe, eu acho que eu gosto de plantar neles o desejo de criar, né? E aí quando você vai com algumas perguntas, você vai vendo que todos eles têm essa vontade de escrever, seja para roteiro, para quadrinhos, para games, eles não sabem, mas tudo que eles consomem foi escrito um dia, né? Eles jogam um game com gráfico, eu sempre toco no assunto games, eles jogam um game com um gráfico maravilhoso, eles estão lá todos entretidos, mas aquilo um dia foi um roteiro. Eu sempre pego por esse lado. E é muito legal ver a vontade de criar deles, né? Então, eu gosto disso, de trazer para a realidade, mostrar que os escritores são de carne e osso, são como eles, e só não é nada tão inacessível assim. Está sendo muito rico, né? Tem sido, assim, eu tinha recebido umas perguntas dos meninos surpreendentes, assim. E às vezes depois, na hora do autógrafo, eles ainda vêm conversar mais. Então, por exemplo, eu tive acabei de falar com uma garota que fez uma releitura do livro com capa, com desenho e detalhes assim da mitologia celta, detalhes da mitologia grega, que são um garoto perguntou para mim assim: no seu livro Divinas Desventuras, né, que foi usado, como você uniu todas as narrativas como se fosse uma só? Então, esse nível de pergunta, né? Aí o outro perguntou hoje, que foi um barato assim, para todos nós, né? Se a Star Wars tinha influenciado a nossa obra e tal. E aí tinha, né? Porque o Luiz tinha paixão pelo Star Wars e eu também, né? E daí começamos a conversar e fazer uma analogia, né? Existe um direcionamento que diz, vocês têm que ler os clássicos, vocês têm que ler o que vai cair no vestibular, vocês têm que ler isso, vocês têm que ler aquilo, é sério, isso aqui não é sério, e isso é bobagem. A gente quer que eles leiam, a gente quer que eles leiam bons autores, mas se a gente não formar o leitor desde pequeno, não adianta chegar para um guri de 17 anos que nunca foi estimulado a ler, digamos assim, Monteiro Lobato, para falar um clássico, não adianta querer que ele leia Machado de Assis com 17 anos. A gente tem que formar o leitor desde pequeno, desde antes de ele saber ler, antes de saber escrever, antes da alfabetização. A gente tem que ter a contação de histórias, a gente tem que ter o contato daquela criança com a literatura oral. É muito importante contar as histórias clássicas para eles, contar os contos folclóricos, contar os contos populares. É muito importante ler para uma criança, pegar um livro e mostrar para ela que a história que ela tanto gosta de ouvir está dentro daquele livro. Estabelecer o elo afetivo entre a criança e o livro. O livro é um brinquedo, o livro é uma coisa mágica. Então tem que começar desde pequenininho e dar continuidade. Não podemos ter uma solução de continuidade e depois de repente querer que eles leiam os livros que vão cair no vestibular. Não vem do alto, não cai do céu. É um trabalho efetivo que tem que ser feito e é um trabalho que é muito de responsabilidade da família. Não adianta a família jogar a responsabilidade para a escola tem que ensinar meu filho a ler. A escola trabalha com a leitura de maneira exemplar. As escolas, e a gente vê aqui em Passo Fundo, o grande trabalho que é feito com a leitura prévia dos livros dos autores convidados. É muito importante este trabalho prévio, este contato prévio que eles têm com a biografia do autor, com a bibliografia do autor. Mas, se a família não der suporte, isso morre. Essa garotada conversa com os escritores, pega nos caras, tira foto, tira selfie, pega autógrafo, papeia, pergunta, pergunta o tamanho qual é o número do meu tênis, pergunta, enfim, como o nome dos meus netos.
E também fazem perguntas sobre literatura, quer dizer, tudo junto. Então, essa integração começa com a própria cabeça que eles têm, que tudo se integra. O trabalho de escritor com a vida do cara. Então, de repente, ter o cara ao vivo é extremamente importante para animar a garotada a ler mais. Quantas e quantas vezes eu não vejo a garotada sair de um evento desse porque viu o escritor, porque viu um cara lá, perguntou, não sei o quê, e vai comprar um livro, ou vai procurar um livro na biblioteca. Né? Então, sem dúvida nenhuma, um evento desse tem uma importância fundamental. Ele agita a cidade, ele preenche a cena cultural da cidade com uma coisa chamada literatura. Né? Isso é raro, é bonito, é bom, é saudável. Então, quando você já leu, quando você já interagiu, já se emocionou com aquele material, eu acho que existe uma discussão muito mais rica, né, não só com o autor, mas também com os outros livros. Então, essa experiência de leitura que você já vem com ela. Né? Agora, uma pessoa que, tudo bem, ela pode ir em um evento que tenha livros disponíveis, autores disponíveis para conversa, mas essa conversa não vai ser tão rica. Eu acho que quando o aluno, no caso, é preparado, né, lido, trabalhado o livro, é uma outra história. Realmente enriquece muito mais essa conversa entre o autor ou mesmo a feira e esse aluno que é um leitor. Eu acho que é aí que mora toda a diferença aqui. Bom, para mim foi esta a primeira vez em que eu participo na jornada de literatura de Passo Fundo. É um pouco assustador, porque eu acho que isso varia um pouco de escritor para escritor, não é? Há gente que se dá bem ao ver tanta gente ao mesmo tempo. A mim custa muito estar com muita gente ao mesmo tempo. Mas, portanto, no início é assustador, ao mesmo tempo é uma energia muito forte. Em cada tenda, às vezes, estão, não sei, 600, 1.000, 800 pessoas, crianças, professores, etc. Eu acho que é uma grande oportunidade, sobretudo para os alunos, de estarem mais de perto com os escritores. Eu, enquanto escritor, não sei muito bem qual é a utilidade disso. Digamos, penso que satisfaz um pouco a curiosidade, desmistifica um pouco a questão de quem é o escritor, quer dizer, quem é fisicamente, como ele é, como fala, como se expressa. No meu caso, às vezes dizem, eu pensava que era mais velho, ou eu pensava, sei lá, que o sotaque era diferente, não é? Eu acho que é um encontro onde, sobretudo, se explora esse encontro de perto, essa espécie de proximidade. Eu acho que é imprescindível para o Brasil, para o mundo, sabe, até para o mundo inteiro. Quem puder ter uma feira de livro, nossa, parece que você sempre fez um curso cada vez que você vai numa feira dessa, né? Num evento desse. Porque você aprende muita coisa e eu acho que esse formato que o Roger inventou, Roger Mello, do slam é ótimo, porque você trabalha com vários colegas, tem participação do público e é muito enriquecedor para a gente, sabe, assim, ver eles trabalhando junto com a gente e a articulação deles é muito bom. E no final fica um trabalho bem bacana, porque, né, traços de todo mundo misturado, então é emocionante. Eu sou ligado à imagem não só com os livros, mas também no que tem a ver com uma coisa cênica. Eu tenho uma influência muito grande de circo, de cinema mudo, e fiz muito essas coisas. Eu fiz muito teatro, eu faço até hoje, né? Sou músico, muita música. Então, quer dizer, eu na verdade juntei muitas coisas, todas essas linguagens, né? Num formato que eu tenho de conversar com as pessoas, sobretudo com os jovens, né? E crianças também, pequenas. E isso tudo é em torno do livro, em torno da ideia da história, em torno da ideia de uma coisa que se conta, de uma imagem que de repente pode contar uma história e tal. Essa vinda aqui para esse evento que foi o slam de ilustração, para mim foi muito bom, inclusive por causa disso, né? Porque eu faço isso sozinho e vim fazer aqui me divertir, porque essa proposta um pouco de tudo que eu falei, né? É a proposta um pouco do slam, né? É essa de você improvisar. É bacana essa ideia, sabe? De dar a ideia de que uma ideia, ela nasce de um improviso, de um borrão, às vezes, né? Você faz uma nuvem e nasce um cabelo. Então é isso mais ou menos o espírito do slam, né? E a outra coisa, eu acho que é a participação com o público, com a plateia, que no caso são os garotos e as garotas, né? E eu acho que eles adoraram, né? Eles assim se ligaram na proposta porque tem uma interatividade, sobe no palco, faz uma versão lá da história maluca e tal.
Então foi assim uma proposta que uniu assim, um prazer pessoal meu, nosso, porque esse grupo é um grupo de pessoas, colegas e amigos também, nós somos muito unidos, né, nessa parte assim da literatura, com os autores, os ilustradores, e fizemos essa ponte aí. Volney propôs, a gente fez essa ponte com as crianças e com os adolescentes. Foi sensacional. Você foi dos moinhos à matriz, pulou de espelho em espelho, trilhando ser feliz. Tirou a roda da fortuna e era cebola de Neruda. Bifurcada em 1000 jardins, nas páginas que meu rosto traz agora, na face que os livros nos revelam, nas telas polegares virtuais de outra história agora. O que você vai ler? E agora? Quem você vai ser? E agora? O que você vai ler? A todas idas, Babel é um ponto de partida. Como ala em chamas, todo lugar tem sua esfinge. A todo coração que diz que ama, venha ver o que tenho pra mostrar. Nas páginas que meu rosto traz agora, na face que os livros nos revelam, nas telas polegares virtuais de outra história agora. O que você vai ler? E agora? Quem você vai ser? E agora? O que você vai ler? E agora? Merece.